Então, a nossa aula está completa, né? Conseguimos completar 100% a nossa aula de hoje. É esse nosso input que faz esse efeito muito legal. A gente digita o nosso nome aqui e aqui, ó. Que legal, tá funcionando perfeitamente, tá? Aqui eu já criei meu arquivo HTML, meu arquivo CSS. Eu também já importei meu arquivo CSS, né? Só serão esses dois arquivos que nós vamos utilizar, tá? E primeiro, no nosso HTML, a gente vai colocar essa div aqui, ó. Uma div com a class de box, tá ok? Por causa que essa div aqui, será que vai ser ela que vai guardar tudo, né? Eu vou colocar ela para ficar mais bonita a nossa estilização, né? Porque vai ficar aqui, né? Vai ficar aquele quadrado aqui em branco, tá? É basicamente isso. E em seguida, a gente vai colocar outra div, tá? E essa div, ela vai armazenar o nosso input e o nosso label. Então, a gente também pode fazer assim, tá, pessoal? Ó, div. Ponto. A gente dá o nome da nossa div. E é só dar um enter que ele já cria sozinho aqui pra gente. A gente escreve menos, tá? Então a gente vai dar o nosso input aqui. Input do type text, certo? Type text. E a gente também vai colocar nossa label. Label name. Tá? Então, essa div aqui, input data, ela vai armazenar o nosso input em si, né? E o nosso label. E por enquanto aqui no nosso HTML é só isso, tá? Agora no nosso CSS, né, eu vou dar uma explicada aqui, né, no que eu já coloquei aqui. Aqui eu importei a minha fonte Poppins, tá? Para vocês importarem é só lá no site do Google Fonts e baixar importar, né, por um link do Wave de 500, tá? Aqui eu já tirei os meus espaçamentos indesejados do meu site, tá? Isso daqui eu tô fazendo com que a nossa tela seja 100% ocupada. Nesse body aqui, né, eu tô basicamente alinhando nisso daqui, né? Eu tô alinhando todo o meu conteúdo aqui ao centro, tá bem centralizado da nossa tela. E aqui eu também tô colocando um background, né, de degradê vindo dessa cor pra essa, né? Vocês conseguem ver, ó. Opa. Calma aí, dá Ctrl Z. Vai desse verde para esse azul, tá bom? É basicamente isso. Agora aqui a gente vai selecionar a nossa box, né? Que vai ser a caixa que vai armazenar todas as nossas outras divs, né? Todos os nossos outros elementos, tá? Então a gente vai dar um box de um width de 500 pixels, tá? A gente vai dar um background color de white, né? Branco. E essa caixa que eu tô falando... Opa, calma aí que... vamos dar um padding de 30 pixels, tá? Essa caixa aqui, né? Essa box que eu tô falando pra vocês... Vai ser basicamente esse quadradão aqui, né? Esse retângulo, na verdade... Que a gente vai colocar o nosso input dentro dele, né? Para nossa estilização ficar mais bonita, tá bom? E beleza. Agora a gente vai pegar a nossa div que vai guardar o nosso input, nossa label, ou seja, a nossa div que vai guardar o nosso input e a nossa label, que é a div input data, tá bom? Vamos selecionar ela. Então vamos dar um box de input data. E aqui o que a gente vai fazer, né? A gente vai dar um width de 100%, tá bom? Opa. Um width de 100%. E a gente vai dar um height
de 40 pixels. Aqui, né, parece que não mudou praticamente nada, mas para ficar visivelmente melhor, eu vou adicionar um background color de qualquer um mesmo, né? Vou pegar esse daqui. E aqui, pessoal, o que a gente fez, né? O que a gente está fazendo? A gente está definindo, né? A gente está definindo para essa div aqui que ela ocupará 100% da nossa largura, né, do elemento pai dele. A gente está fazendo com que essa div ocupe a largura de 100% referente à largura do pai dele, né, que no caso é nossa box. Então está ocupando 100% da nossa box de 500 pixels, ou seja, está ocupando tudo. É claro, né, que já não está ocupando tudo. Parece que não está ocupando tudo, por causa desse nosso padding que a gente deu aqui, ó, né, no nosso padding de em cima e embaixo, da esquerda e da direita, né? Aí dá uma impressão que não está ocupando tudo, mas na verdade está ocupando tudo sim. Se eu tirar esse padding de 30 pixels, olha o que vai acontecer, né? Tipo, só fica esse azul, né? E tipo, no caso, né, isso daqui estaria cobrindo tudo, né? Mas com esse padding dá uma impressão que não tá, mas tá, pessoal? Beleza, e nesse height aqui, a gente tá colocando uma altura de 40 pixels, tá? Não tem muito segredo isso daqui não. Agora a gente vai pegar o nosso input. Agora a gente vai pegar o nosso input em si, a gente vai estilizar isso daqui, beleza, gente? Então, eu vou selecionar, calma aí, eu só vou copiar aqui e colar mesmo, que acho que fica mais rápido, né? Input, né? Como a gente vai estilizar isso daqui agora, a gente está selecionando ele para estilizar, tranquilo? Então, a gente vai definir um width de 100% também, tá? Width de 100%, beleza. Quando a gente dá um width de 100%, ele tá pegando 100%. Agora, pessoal, é um pouco confuso, tá? Mas quando a gente está dando esse width de 100% no nosso input, né? Nesse nosso input, o que ele está fazendo? Ele está pegando 100% referente ao pai dele. E quem é o pai dele? É esse outro 100%, tá? Ou seja, lembra que agora há pouco, na verdade, nesse nosso input, nessa nossa div, input data, que está guardando esses nossos dois elementos aqui, a gente acabou de dar um width de 100% nele, ou seja, ele está pegando 100%, isso daqui está pegando 100% referente ao pai dele, que é de 500, certo? E esse width daqui também está pegando 100% referente ao pai dele, que é o input data, e o input data também está pegando 100% referente ao pai dele, que é a nossa box. Sim, pessoal, isso é um pouco confuso, mas olha lá, vou explicar um pouquinho melhor, dar um pouquinho de mais ênfase aqui. Quando a gente está dando um width de 100% no nosso input data, a gente está fazendo com que ele pegue 100% do pai dele, não tá? Beleza. Ou seja, se a gente colocasse apenas, eu vou tirar isso daqui, tá? Se a gente pegasse apenas 50% do elemento pai dele, que é esses 500 pixels, a gente estaria basicamente pegando uma largura, né, equivalente a 250 pixels. Por quê? Porque metade de 500, obviamente, é 250, tá? E olha como ficaria. Não ia estar ocupando tudo. Só ia estar ocupando 50%, obviamente, né? Porque a gente colocou isso daqui. Mas, né, aqui foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Aqui está ocupando equivalente a 250 pixels, certo? O nosso input data que está guardando esses dois elementos aqui, né? Como eu acabei de deixar para visivelmente melhor para vocês, é isso daqui, né? Esse nosso azulzinho aqui, né? Esse é o nosso input data. Então, quando a gente dá um width no nosso input, né? No nosso input, isso daqui, ó, se liga, pessoal, isso daqui, a gente vai dar um width de 100%, não vai? Width de 100%.
Ou seja, ele está pegando 100% da largura do elemento pai dele, que é esses 50%, que são equivalente a 250 pixels. Tá bom? E esse 50% está pegando referente ao pai dele, que é esse de 500 pixels, mas como a gente deu um width de 50%, é equivalente a 250 pixels. Vou até aqui, ó. Equivalente a 250 pixels, né? É basicamente isso, pessoal. Tá? Só que a gente aqui vai dar um 100%, tá? Para pegar tudo, né? Para pegar os nossos 500 pixels. E aí também se eu desse um 50%, olha que interessante. Só é pegar 50%. Eu acho que deu para... Opa. Eu acho que deu para entender, né, pessoal? E beleza. Agora a gente também vai dar um height de 100%. Esse height vai ser equivalente ao elemento pai dele, tá? E o elemento pai dele é quem? É o input data, então o height seria equivalente a esses 40 pixels, tá? Referente a esses 40 pixels e vai pegar tudo aqui, né? Tranquilo. Outra coisa que a gente vai fazer é esconder esse border, né? Dando um border 0. Dando border 0, ele esconde aqui, ó, que interessante. Outra coisa que eu vou fazer também é dar um font size. Font size de 17 pixels, por quê? Porque todo elemento que a gente escrever aqui dentro do nosso input vai ter o tamanho de 17 pixels, tá ok? E outra coisa que eu vou fazer também, eu vou colocar um border de bottom, border bottom, 2 pixels, solid e silver. Ou seja, ele vai colocar uma borda meio que cinza aqui, né? Pra marcar aqui o nosso input, para deixar essa estilização aqui maneira. E com um height, uma grossura de 2 pixels, certo? E beleza. Agora, pessoal, a gente vai selecionar isso daqui, ó. Vamos pegar o nosso input data. Vamos dar um input focus. Input focus. Colocar um sinal aqui de till. Opa. E label. Beleza, pessoal. Agora, opa. O que eu fiz aqui, né? Isso daqui, né? Esse focus, isso daqui, né? O que é isso? Primeiro, pessoal, vocês têm que entender que o focus significa que quando um elemento recebe o foco, tá? Quando um elemento, no caso, o nosso elemento é o nosso input, né? Porque é o nosso input, porque, né? Obviamente, eu acabei de selecionar eles. No caso, então, o nosso elemento seria o input, porque eu selecionei o input, dei 2 pontos, focus. Então, quando o nosso elemento recebeu foco, no caso, o nosso input, que no caso, né, o nosso foco seria o clique do mouse. Nesse caso, o nosso foco seria o clique do mouse. Então, quando o input recebeu o foco, o que vai acontecer? O nosso label vai mudar. É isso aí. Por isso que eu coloquei esse acentozinho aqui e o nosso label, porque quando o nosso input receber o foco, vai ocorrer uma alteração no nosso label, tá ok? Então, essa alteração basicamente vai ser um transform de translate y de menos 20 pixels. O que é isso? No caso, né, não sei se vocês sabem, mas o eixo y é aquele nosso eixo que fica na vertical, né? A gente ia mudar o nosso eixo y, que é aquele que fica na vertical, e ele vai receber um valor de menos 20 pixels, certo? É isso daqui que vai acontecer. E a gente também vai dar um font size de 15 pixels, ou seja, quando a gente clicar, então vai ocorrer uma alteração no eixo Y dele, que será um menos 20 pixels, né? O nosso label vai mudar isso daqui, e também o nosso label vai mudar o tamanho dele para 15 pixels. Vamos dar um color
de 41, 5, 8, D0, né? Então, quando a gente clicar nele também, olha que interessante. Quando a gente clicar, ele vai mudar a cor dele também, né? É claro, pessoal, isso daqui não não mudou nada ainda, né? Não mudou praticamente nada ainda, mas calma que, né, eu já vou adicionar mais um negocinho aqui que vai dar certo, tá bom? Então a gente precisa estilizar o nosso label em si, né? Então vamos selecionar nosso label, box.input data label, né? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Opa, é box. Vamos estilizar o nosso label. Então, vamos primeiro dar um position absolute. Vamos colocar um bottom de 10 pixels. Um left de 0. Um color vai ser gray, né? Vai ser um cinza. A cor padrão dele. O font family de Poppins. Um font family de... Opa. Font family de Poppins. E um transition. Transition de 300 milissegundos, né? E olha que interessante que vai acontecer. E olha o que aconteceu. Vocês viram, né? Que depois que a gente adicionou essa estilização no nosso label, né? Essa estilização aqui deu um bug, né? Ficou tudo bugado aqui. Nosso label foi para baixo, né? E beleza, pessoal. Isso acontece porque a gente não colocou o nosso position relative no pai dele. Isso acontece porque a gente não colocou o position relative no pai dele. E o pai dele do nosso label, no caso, é esse daqui, certo? Então, ó, position relative. E olha que interessante, ficou no nosso lugar. E o legal é que já, ó, olha que massa. E beleza. Beleza, Gabriel, mas por que acontece isso quando a gente adiciona... Por que acontece isso quando a gente adiciona essa estilização aqui no nosso label, né? Isso acontece, pessoal, porque, ó, se a gente tira o position relative, olha que interessante que acontece. Quando a gente tira, obviamente vai dar o bug, né? Isso acontece por causa do nosso position absolute que a gente colocou no nosso label, tá? Não sei se vocês sabem, né? Mas o position absolute, ele pega um elemento e ele faz com que esse elemento possa ir para qualquer lugar da nossa tela, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o elemento padrão, por exemplo, quando a gente joga algum elemento no nosso CSS, né? O padrão dele, ele vem com um position static, né? Esse é o padrão que vem do nosso CSS padrão, é isso. Quando a gente coloca algum elemento, o padrão dele já é um position static. E para que a gente possa colocar um elemento em qualquer lugar da nossa tela, a gente vai ter que dar um position absolute, certo? Só que aí que tá o erro, porque a gente não quer que ele fique aqui, né? A gente quer que esse position absolute, ele respeite o tamanho do elemento pai dele. E com que ele respeite o elemento pai dele, a gente precisa dar um position relative, tá? Porque aí, olha que interessante, ele vai poder se mover pelo qualquer lugar do elemento pai dele, que no caso o elemento pai dele é o nosso input data, né? E aí, se a gente tirasse esses dois, olha o que aconteceria. Ele ficaria tudo aqui, né? Aí, então a gente daria um left de 0 para que ele venha para cá. E também a gente daria um bottom de um bottom de 10
pixels, né? Pra ficar assim melhorzinho. Então era por isso, pessoal, que tinha dado esse bug, porque a gente deu um position absolute no nosso label. E o nosso position absolute, ele joga o nosso elemento em qualquer lugar da tela, né? Em qualquer lugar da tela. Diferentemente do nosso relative, que ele respeita diferentemente do nosso relative, né? Que ele pega por referência a posição que ele foi criado no HTML, tá? Então, para que esse position absolute ele respeite o elemento pai dele, a gente teria que dar um position relative no elemento pai dele. Eu sei, pessoal, que deve ter ficado um pouco confuso para você que é muito iniciante, né? Você deve ter ficado confuso pra caramba, mas, pessoal, isso no começo é normal, tá? Com certeza, se, sei lá, obviamente eu não sei quantos meses você tem experiência, né? Mas se eu tivesse, sei lá, uns 2, 3 meses, 4 meses, mais ou menos, até uns 6 meses de experiência em programação, provavelmente eu não ia estar entendendo nada, né? Provavelmente não ia estar entendendo nada sobre position absolute, position relative, mas com o tempo você vai pegando. Tá, pessoal? Agora, depois que a gente já fez isso, né? Já tá praticamente quase completo o nosso tutorial, né? O que eu quero fazer, tá? Eu quero que quando a gente clicar aqui, eu quero que apareça a nossa linha aqui, né? Que não quero que fique esse negócio cinza aqui, certo? Então, a gente vem aqui no nosso HTML e a gente coloca uma div vazia com a class de line, que vai ser a nossa linha. Provavelmente você também poderia adicionar um after no input, né? Mas eu não sei, né? Eu não testei, então eu vou deixar assim mesmo. Sujando um pouco o nosso HTML, né? Mas enfim. Então, aqui, vamos selecionar nosso line agora. Então, vamos dar um box.input.data.line. Estamos selecionando nosso line. E a gente quer que dê um position absolute nele, tá? Vamos dar um width de 100%. Vamos colocar um background color de 447. Calma aí, melhor. Vou pegar essa mesma cor aqui, ó. Essa mesma cor aqui. Para que fique tudo igual. Vou colocar essa cor. E a gente, por último, vai dar um transform de scale x, ou seja, nesse caso, o scale x ele serve para redimensionar o elemento, né, ao longo do eixo x. O eixo x é o eixo que fica aqui na horizontal, certo? E o valor que ele vai receber é um valor de 0, tá bom? É um valor de 0. E por último, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai selecionar o nosso input data, input focus e isso daqui e o nosso line. E aqui vai receber um transform de scale x, obviamente, de 1, certo? E olha que interessante, quando... Opa, não foi, calma que não foi. Porque não foi... sim, verdade, a gente esqueceu de... Aqui dá um botão de 0 e um height de 2 pixels, tá? Agora quando a gente... Opa, não foi de novo? Calma aí, pessoal. Pessoal, encontrei o erro aqui, é um erro muito bobo. Aqui eu coloquei color com... Opa, caramba. Eu coloquei esse color aqui com essa cor, certo? Mas o color é pra mudar a cor do nosso do nosso texto. Não é o texto que a gente quer, é o background
color, né? Como é uma div vazia, ele recebe aqui um background color que aí sim, quando a gente clica, olha o que acontece, né? Já tá funcionando aqui. Mas calma que antes, né, eu vou explicar isso daqui, né? Vocês perceberam, eu não acabei explicando direito. Mas, ou seja, aqui a gente está selecionando a nossa div line, que é a nossa div vazia, que vai ser a nossa linha. Aqui a gente está dando um position absolute para que essa estilização aqui, nossa, né, respeite o nosso elemento pi, que é o nosso input data, né? Porque, ó, olha que interessante, se a gente tirar esse position absolute, olha o que vai acontecer. Aqui vai funcionar assim, obviamente nosso if vai funcionar certinho, mas ele fica aqui meio bugadinho, ó. Vocês estão vendo que tá meio bugado? Então, pra gente fazer isso, a gente tem que fazer, no caso, né, o que corrige esse bug é o nosso bottom. Só que como o nosso bottom não está funcionando porque a gente não ativou o nosso position absolute, né? Então dava aquilo, mas agora ativando, desbugou, né? Tá dando tudo certo. Esse height de 2 pixels é a altura da nossa linha, né? Vai ser de 2 pixels, eu acho que isso não tem muita dúvida, né? Vai ser a grossura da nossa linha. Nosso background color vai ser a cor. E isso daqui, esse transform de scale x, né? O que ele faz, né? Ele vai redimensionar, redimensionar o elemento ao longo do eixo x, né? Que no caso é horizontal. E quando ele recebe um valor de 0, o que quer dizer, né? Quer dizer que não vai acontecer nada, né? O valor é 0, não vai acontecer nada. Porém, a gente selecionou isso daqui, que pessoal, é a mesma lógica disso daqui, tá ok? É a mesma lógica, né? Ou seja, quando o nosso input estiver no foco com o nosso clique do mouse, a nossa div line vai mudar, né? Por padrão, ele recebe 0. Recebendo 0, obviamente não vai aparecer nada. Porém, quando o nosso input estiver no foco, a nossa linha vai mudar, dando um transform de scale x, né, 1. Ou seja, aí sim ele vai aparecer. Ó, que legal. Porém, pessoal, vocês percebem que, ó, a gente clicou aqui, parece estar funcionando, certo? A gente vai digitar o nosso nome. Porém, quando eu tirar o mouse e clicar aqui em outro lugar da tela que não seja o nosso input, ó, o que vai acontecer? Dá essa bugadinha, o nosso label vem para baixo, escondendo o nosso nome aqui, né? Tá escondendo o nosso nome. E também a estilização, zerou tudo, né? Essa nossa linha não tá mais azul, o nosso label também não tá mais azul lá para cima. Pra gente corrigir isso, o que a gente faz? A gente vai ter que dar um valid, né? É isso daqui. A gente vem aqui no nosso label, né? Corrigir nosso label, dando um valid. Que quando a gente faz isso, o que acontece? Ó, ele vem pra cá, a gente vai adicionar o nosso nome, e aqui, quando eu clicar aqui, ele vai permanecer aqui, certo? Só que aconteceu outro erro. Isso daqui, obviamente a gente já matou esse nosso label, já tá tudo certinho. Agora a gente tem que corrigir essa nossa linha. E a linha, pessoal, é o mesmo processo. É o mesmo processo. Então a gente vem pra cá e dá um valid aqui também, certo? E aí a gente, ó que legal, já funcionou. Ó, vamos vir pra cá, Gabriel, tiramos o mouse e clicamos, ó, ele vai permanecer aqui. Então, a nossa aula está completa, né? Conseguimos completar 100% a nossa aula de hoje. É esse nosso input que faz esse efeito muito legal. A gente digita o nosso nome aqui e aqui, ó. Que legal, tá funcionando perfeitamente, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Obrigado por nos assistir até aqui. Siga
eu no LinkedIn, siga o Igor também no LinkedIn, nossos perfis. Também entra no nosso Instagram e também nos siga lá, além do código ADC, tá? Que vocês vão estar nos ajudando muito, tá? Vai tá dando uma moral muito da hora pro nosso trabalho. E é isso, pessoal. Falou, tamo junto.